comunicação se mantenham em condição silenciosa, por favor. Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito bom dia. Estamos com muita honra iniciando as atividades do 19º COBE, Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, realizado pela ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, e organizado pela Point Comunicação. Sustentado no alicerce Networking, Informação e Negócios, o COBE 2023 tem 7 objetivos primordiais, dentro da sua missão, traçados tendo em vista as demandas que este grande setor possui. Reunir agentes do mercado para interagir sobre o Plano Nacional de Eficiência Energética. Promover interações e trocas de ideias acerca do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima. Apresentar tecnologias, soluções e estudos de caso de empresas referências no setor. Estimular empresas a utilizar a eficiência energética como diferencial dos seus negócios. Trazer alternativas de financiamento de projetos de eficiência e redução da pegada ambiental. Abordar os benefícios econômicos, financeiros e operacionais da eficiência energética. E fomentar network e interação, tendo em vista a formação de parcerias e negócios. Ao longo desses 2 dias, nós teremos uma variada e completa programação, reunindo os profissionais e empresas atuantes deste grande e vital setor da nossa economia. Para a realização desse grande evento, nós contamos com os patrocinadores a quem agradecemos. Patrocínio Diamante, Eletrobras e Eletrobras Norte. Ouro, Itaipu Binacional. Bronze, GIS, Ação Engenharia e Instalações, 5EC Engenharia, Rigra e Alper. E temos como apoiadores as seguintes entidades: Abrinstal, Abrava, Abraceel, ABGD, Sindenergia, AEE, Abrasol, Sindosp, Revista Potência, Cogem, Abilux, Anace, Abcip, Anfávia e Secov. Nós vamos compor aqui um dispositivo para uma rápida solenidade de abertura, convidando nosso anfitrião, o senhor Bruno Herbert, presidente da ABESCO, que se posiciona aqui, por favor, e recebe a nossa saudação inicial. Por aqui. Nos honra com a sua presença a senhora Camila Fernandes, diretora de Comercialização e Programa de Governo, Embepar, do Ministério de Minas e Energia. Também recebemos a senhora Carla Achão, superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos da EPE.
E nos honra também com sua participação na solenidade de abertura, o senhor Arnaldo Basile, presidente executivo da Abrava, entidade apoiadora do nosso encontro. Por favor, Basile. Uma vez apresentada o nosso dispositivo de abertura do nosso 19º COBE, eu convido a todos, em sinal de respeito, coloquem-se em pé, por favor. Chegamos então ao momento de acompanharmos o hino nacional brasileiro. Por gentileza. Por gentileza, fiquem à vontade. Quero agradecer a presença do Vitor aqui, nas participação. Vamos então à abertura dos nossos pronunciamentos, convidando o nosso anfitrião, o senhor Bruno Herr, presidente da BESP, para a sua saudação inicial. Por favor. Bom dia a todos.
vocês que são os participantes do 19º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, sejam bem-vindos. Nos dias atuais, sabemos da importância, né, do nosso setor da eficiência energética, não só no Brasil, mas no mundo, né? O mundo inteiro está buscando as soluções mais sustentáveis, soluções que têm o menor impacto ao meio ambiente, e o nosso setor atua diretamente nesse sentido, né? Tanto do ponto de vista de gerar caixa nas empresas, quer dizer, gerar bons negócios, mas também no sentido de preservação da energia, consequente preservação do meio ambiente. Nos próximos 2 dias teremos palestras, debates, workshops com especialistas nacionais e de renome também internacional, que vai nos engrandecer muito, né, a todos aqui. Então, será um momento de aprender, de ensinar e de colaborar. Então, sejam bem-vindos e encorajo vocês a participar ativamente nos próximos 2 dias do 19º COB. Obrigado. Por gentileza, Carla Achão, superintendente de Estudos Econômicos e Energéticos, EPE, sua saudação, por favor. Bom dia a todos. É uma alegria, é uma honra e um prazer participar de mais uma edição do COB. Agradeço ao presidente Bruno o convite gentil e dizer que a EPE, né, vem se envolvendo bastante no tema, né, elaborando uma série de estudos. Acho que a gente vai ter oportunidade, né, de conversar bastante aí nos próximos, hoje, né, e amanhã, sobre os estudos, né, sobre as novidades aí no que diz respeito à energia no planejamento energético, né, que é o nosso foco lá na empresa de pesquisa energética. E, sem dúvida, corroborando o que o Bruno já colocou, a eficiência é um tema que está cada vez mais, né, se mostrando mais relevante diante do contexto que a gente vive, né, das necessidades energéticas brasileiras, né, necessidade de crescimento, de suprimento das necessidades básicas em termos energéticos, né, da população, e também das indústrias, né, do setor produtivo, e é um vetor de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente está discutindo aí as mudanças climáticas, né, ações, iniciativas para redução de gases de efeito estufa, e a eficiência energética ela é um vetor importante, né, e tem se tornado cada vez mais relevante nesse cenário. Então, novamente, obrigada pelo convite e parabéns por mais essa edição agora presencial. Muito obrigado, senhora. Pode saudá-la, por favor. Senhor Ronaldo Basile, presidente executivo da Brava, sua saudação, por favor. Bom dia. Tá ligado, olha. Alô? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade, cumprimentando o Bruno, Carla e Camila, e a todos que estão presentes. É uma oportunidade bastante interessante, eu agradeço por essa oportunidade. Eu estou presidente da Abrava, Associação Brasileira de Condicionado. Eu queria, nesse momento, destacar a relevância do nosso setor perante a sociedade. O nosso setor, equipamentos e instalações, consomem até 40% da energia elétrica de determinadas edificações. Por isso, só já chama a atenção a relevância do quanto nós consumimos de energia, o quanto nós temos relevância no mercado que gera energia para segmentos como o nosso. O nosso segmento foi reconhecido como essencial durante a pandemia, e durante essa fase, as questões relacionadas com a eficiência energética de sistemas e equipamentos de ar-condicionado foram relegadas a segundo plano, até porque as preocupações dos diversos segmentos da sociedade estavam voltadas para as soluções de medicina, e a eficiência já ficou relegada a segundo plano. Passada a pandemia, retomamos com força e vigor as questões relacionadas nesse aspecto. Então, os grandes players que estão hoje no Brasil são players internacionais, temos players nacionais também, mas todos eles, sem exceção, buscam trazer para o Brasil as inovações, as atualizações tecnológicas mais evidentes e mais adequadas para a nossa sociedade, para as nossas aplicações. Então, fica aqui essa nossa contribuição, que o nosso segmento procura contribuir sempre na busca de eficiência energética e trazer o melhor
conforto e segurança para a sociedade. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, desejo sucesso ao evento e que aproveite da melhor maneira possível. Abraço. Muito obrigado, senhor Arnaldo Basile. Por gentileza, com a palavra a senhora Camila Fernandes, diretora de Comercialização e Programa de Governo da Embepar, do Ministério de Minas e Energia. Olá, bom dia a todos. Agradecer a ABESCO, né, na sua pessoa, de presidente Bruno, e dizer que uma associação de 25 anos já, né, atuando, que trata de conservação de energia, de uso racional de energia, de mudanças de comportamento, é um tema, sem dúvida, muito relevante na nossa sociedade. E eficiência energética é importante, e esse evento de hoje, que inclusive volta, né, a ser presencial, algo tão esperado por todos nós, é importante porque eficiência energética tem um desafio de agenda, porque essa não é uma pauta prioritária, né? Até pensando em energia elétrica, mas em energia de forma geral, a pauta prioritária é a expansão, é o aumento do consumo, né? E o Brasil vive isso, né? No último ano, fazendo aí uma referência de outubro de 21 a outubro de 22, o Brasil aumentou 8% a sua capacidade de geração de energia elétrica, quase 15 gigawatts, metade disso de forma descentralizada por micro e mini geração distribuída. Essa é a pauta dominante, né? Mas ela não é antagônica à conservação de energia, à eficiência energética, pelo contrário. Mas tem um desafio de agenda aí, a pandemia também, né, como o senhor trouxe. E tem um desafio também da gente mobilizar as mentes e os corações, mobilizar o setor público para a elaboração e implementação de políticas públicas, mobilizar o setor produtivo, privado e público também, o terceiro setor, a academia, né, e um evento como esse é muito importante para isso, para mobilizar, para reunir, para construirmos essas redes que importam tanto nos resultados. E onde há desafio, há também oportunidades, né? Então, temos aí muitas oportunidades pela frente. Essa comunidade grande que se reúne, e aqui temos representantes de todos esses segmentos, que têm bastante interesse e trabalham nesse tema. Todos nós fazemos parte disso, e aí eu venho aqui hoje representar um novo membro dessa comunidade, que é a Embepar, um nome ainda desconhecido, né? Mas é a Empresa Brasileira de Participações em Energias Nuclear e Binacional. É uma empresa surgida bem recentemente, acabamos de fazer 1 ano de vida. Surgiu no contexto de capitalização da Eletrobras, com uma lei, né, 1482 de abril do ano passado, que autorizou a criação de uma nova empresa pública para assumir atividades que não mais poderiam ser executadas pela Eletrobras, já privatizada, né, já como uma atuação totalmente privada. E as atribuições que foram definidas a essa nova empresa têm dois ramos. Um é ser holding, Itaipu Binacional, eletronuclear com Angra 1, 2 e o desafio de construir Angra 3. E a INB, que é as indústrias, a empresa de mineração de urânio e beneficiamento do combustível nuclear. E, além disso, a gente tem um papel executivo, dado como atribuição desses normativos. Comercializar a energia de Itaipu Binacional e das usinas eólicas, PCHs e biomassas termoelétricas a biomassa do programa Proinfa, de fontes renováveis, e gerir, assumir, né, um trabalho que é feito pela Eletrobras, os programas de universalização de acesso à energia elétrica, e aí me refiro ao Luz para Todos e o Mais Luz para a Amazônia, e o Procel, que é um programa certamente conhecido de todos vocês e muito especial no âmbito do tema eficiência energética, né? O Procel existe desde 1985, então lá se vão aí quase 40 anos, né, de uma política pública elaborada, implementada, viva, bastante viva, né, com projetos em execução e novos em avaliação, e um programa que trouxe resultados até hoje espetaculares para a sociedade brasileira. E aí, só para dar noção para vocês de número, por meio do Procel, a gente já conseguiu economizar energia equivalente a
geração de uma usina de 5,5 GB por cerca de 1 ano. A gente já consegue ter redução na ponta de cerca de 7,5 gigawatts de potência. E a gente já evitou, nesses anos aí, a emissão de quase 3 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Isso equivale a mais ou menos 1 milhão de carros rodando por 1 ano. São resultados expressivos, né, por si só, mas mais expressivo ainda são os resultados que ganham escala na sociedade, né, os que ultrapassam a geração, porque quando a gente muda hábito de consumo, os filhos aprendem, os netos aprenderão e sucessivamente, né? Então, tem uma escala muito grande que certamente se perpetua desde que a gente mantenha o tema, a rede de colaboração. E, bem, tem diversos atores importantes nisso, né? No âmbito do público, obviamente, o Congresso Nacional, que atua nas legislações importantes, inclusive que as que atribuem recursos financeiros, né, para a manutenção desses programas, o Ministério de Minas e Energia, que formula todas as políticas públicas, a agência reguladora, a ANEEL, que regula, normatiza e fiscaliza todos esses programas, a Eletrobras, e aqui eu gostaria de fazer um destaque, inclusive na pessoa do Marcel e da equipe que o acompanha, para o trabalho grandioso que a Eletrobras fez na gestão desse programa do Procel, nos últimos quase 40 anos, né? Desde que o Procel foi criado, a Eletrobras exerce um papel protagonista e essencial, sem sombra de dúvida alguma, para o sucesso, para esses resultados todos. Reconhecer aqui, em nome da IBEPAR, esse trabalho grandioso, o que nos dá um desafio tremendo de assumirmos em breve, né, em junho, é o marco que ocorrerá a transferência da gestão deste e dos demais programas que eu citei, um desafio enorme de continuarmos esse trabalho, honrarmos e continuarmos esse trabalho grandioso e bem-sucedido que a Eletrobras fez com comprometimento, com paixão, com compromisso com o público, e o nosso desafio é fazermos melhor, porque estamos, né, acabamos de nascer uma empresa nova com todas as oportunidades que uma nova empresa tem, inclusive de melhorar e de alcançarmos resultados mais ainda efetivos para a sociedade. Então, nesse sentido, a IBEPAR é uma nova empresa, então certamente fará parte de todas essas atividades que os senhores estão acostumados a fazer com a Eletrobras, honrando esse passado e nos colocando aqui à disposição para continuarmos essa história, mantermos essa rede tão importante e agradecer novamente a BESCO, desejar um sucesso e um bom evento para todos. Obrigada. Muito obrigado, senhora Camila Fernandes, pelas informações. Obrigado à senhora Carla. Obrigado, Basile. Em nome do presidente, em nome de toda a diretoria que está aqui presente da BESCO, agradeço muito por participarem dessa solenidade de abertura. Os convido que retomem seus lugares em nosso auditório, porque nós passaremos, então, em seguida, ao nosso painel de abertura e nas estratégias para o crescimento. Podemos saudá-los mais uma vez, por favor. Deixa eu mais uma vez aqui agradecer aos nossos patrocinadores que permitem a realização desse grande evento: Diamante, Eletrobras e Eletronorte. Ouro, Itaipu Nacional, Bronze, GIS, Ação Engenharia e Instalações, 5EC Engenharia, Rigra e Alper, e também o Felipe, que está ali. Olá, Felipe, obrigado pela tua presença. Vamos saudar o Felipe e o Vitor, que fazem esse trabalho tão bonito aí de linguagem de sinais, que felizmente foi incorporado ao nosso setor de feiras e eventos. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado, Felipe. Bem, painel de abertura e nas estratégias para o crescimento. Nós vamos, em primeiro plano, receber aqui o senhor Nelson Simas, por gentileza, presidente do Conselho Consultivo da ABESCO, a quem eu peço uma saudação inicial.
Senhor Nelson Ponte Simas, toma assento aqui, por favor. Engenheiro eletricista com MBA, presidente da Engel Engenharia Eficiente. Também vamos receber aqui o senhor Marcel da Costa Siqueira. Por favor, senhor Marcel, seja bem-vindo. Pode saudá-lo, por favor. O senhor Marcel, engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia elétrica pela COP UFRJ, pós-graduado em finanças pela COPEAD UFRJ e possui MBA executivo de negócios do setor elétrico na Fundação Getúlio Vargas. Há 20 anos na Eletrobras, atualmente é gerente do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, com experiência na governança do programa e na implementação de projetos nos segmentos industrial, de edificações e no setor público em geral, além de ações transversais do programa como Procel Educação, Procel Info e Selo Procel. Também apoia o MME no Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética. Vamos assistir um vídeo da Eletrobras, tá certo? Vamos lá? Tá prontinho? Então, por favor, em seguida, o senhor Nelson Simas assume esse nosso primeiro painel de debates aí, para a gente começar com a nossa programação temática. Vamos ao vídeo, então, por favor. Eletronorte, a nossa energia conecta o Brasil. Senhor Nelson Simas, presidente do Conselho Consultivo da ABESCO, por favor, o espaço é seu. Fiquem à vontade. E está participando de mais um COB. Eu que sou sócio fundador da ABESCO, 2, estou desde o início.
e vou tentar aqui fazer uma síntese do pensamento de todos nós aqui da BISCO sobre a importância da eficiência energética para o país, que, ao nosso ver, ela é estratégica. Ela não é só importante, ela é estratégica não só para o Brasil, mas para... Para mim avançar aí. Tá. Ok. Então, nós vamos fazer aqui uma síntese do que nós pensamos. Espero que eu tenha... Vou colocar tudo aqui que de importante, né? Eu vi aqui alguns números que a nossa companheira aí da empresa nova colocou. Depois eu vou colocar os números da Naesco, que é a nossa congênere americana, né? E a diferença, o tratamento que os Estados Unidos dá a uma empresa como a BISCO, né? Para começar, a Naesco é em Washington. Eu tive o prazer de conhecer. E eu vou falar dos números. Ela falou em 3 milhões, eles já salvaram 560 milhões. Olha aí a diferença. Mas vamos seguir aqui com a nossa... A situação atual do panorama da nossa matriz energética, nós temos uma energia limpa, sustentável, entendeu? Entretanto, com a crise hídrica, né, hoje nós estamos num período bom de cheia, né? Então, o que é que tem acontecido? A solução que o país deu foi entrar com as energias sujas, termoelétrica, mas o que deveria ser incentivado, na verdade, são as energias alternativas, como a fotovoltaica, eólica, a de biomassa, né? Inclusive, aconteceu agora, nesse último ano, uma mudança aí, né? A energia fotovoltaica, ela passou a energia eólica, é a segunda maior. Esse quadro aí nós fizemos em 2020 com os dados de 2021, mas hoje a energia eólica ela passou por pouco, a energia solar fotovoltaica ela passou por pouco. Por quê? Porque as fazendas solares, que são feitas geralmente pelos europeus, onde os juros é negativo, eles aplicam aqui e triplicou o número de fazendas solares no Brasil. Tá? Nós verificamos a evolução das gerações térmicas, principalmente quando nós estamos com reservatórios secos, né? Isso é um problema que suja a nossa matriz, né? E nós ficamos ao sabor das chuvas, né? Ela aumenta, ela diminui, apesar de nós termos um potencial hidrelétrico enorme, só o Brasil que tem isso. E também temos um potencial enorme de energias renováveis, tanto a solar, como a eólica, como a biomassa. Tá? É só o Brasil que é abençoado com todas essas características. Soluções e entraves. Eu sempre falo o seguinte, o país deveria incentivar, tive já uma reunião, uma vez que eu fui contratado pela ABRA, Associação Brasileira de Supermercados, e nós reunimos em Brasília com o Ministério de Minas e Energia, na época do Eduardo Braga. Queria que todo supermercado colocasse solar. E é uma energia muito boa, mas o payback é 7 anos. O pessoal da Absolar fica até com raiva de mim. Por que o payback é 7 anos? Porque a cadeia solar ela é dolarizada. Por que dolarizada? Porque não tem fábrica de placas solares no Brasil. As fábricas são todas fora do Brasil em dólar. Então, o dólar sobe o custo. E a carga tributária é alta também. Essa carga tributária que deveria ser diminuída, de 30 e poucos por cento para 10%, para 5%, e, infelizmente, o pessoal da Absolar foi em cima da tarifa de fio, que, para mim,
a tarifa de fio deve ser paga. Todo mundo que usa a rede tem que pagar, porque senão, daqui a pouco, as concessionárias não têm dinheiro para manter e todo mundo vai ser prejudicado. Eu vi, inclusive, gente importante, eu acho que até o presidente da República, falando em taxar o sol, não era nada disso, não é nada de taxar o sol, era tarifa de fio. O que deve ser brigado é diminuir a carga tributária nas energias renováveis. Muito justo, isso deve ser feito. E deve ser incentivado. Inversores já existe aqui, timidamente tem algumas fábricas no Brasil, mas de placas solares, turbinas eólicas, tudo é importado. Então, isso deve ser feito. Tem um programa, eu soube ontem que existe um programa aí, já que zera a carga, o imposto, mas muito pouco divulgado pelo governo federal. Isso deve ser mais divulgado para que a cadeia solar seja desdolarizada. Tá? É uma fonte que nós temos bastante. Eu, que sou lá do norte, nós temos sol demais no Brasil, Nordeste, aqui mesmo. A Alemanha, que é um grande produtor de energia solar, ela tem menos sol que o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas por que acontece isso? Porque eles não têm esses recursos renováveis que nós temos. A matriz desses países, apesar de ter um grande avanço tecnológico, como a Alemanha, França, Japão, mas eles têm uma cadeia suja e perigosa, porque usam energia nuclear, que é uma energia cara e perigosa. O Brasil, graças a Deus, não precisa disso. Ele tem, abençoado por Deus, ele tem bastante recursos naturais. A participação de renováveis, lá, no geral, isso, não é só na energia elétrica, tá? Mesmo assim, você vê a comparação com o mundo e com a OCDE. Eu coloquei dados antes da pandemia, que são dados típicos. Nós fomos crescendo na nossa energia renovável, deu uma queda na pandemia, mas cresceu de novo. E outro detalhe que tem que ser colocado, que o nosso diretor Alexandre não está presente agora, que ele está viajando, mas ele fez uma visita agora na hidrelétrica de Belo Monte, né? Que ela está agora gerando o máximo, está vertendo por causa das chuvas. Se não me engano, 11,5. Mas não está utilizando tudo. Ele diz que a energia vertida, não utilizada, que eles chamam. Por quê? Porque a geração distribuída não tem controle do governo. Não, isso aí, qualquer pessoa pode fazer uma geração distribuída, que é tem um marketing pesado para isso, e a energia gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, ela não está sendo toda utilizada nesse momento. Isso tem que ter planejamento. Isso nós da BESCO estamos enxergando e podemos fazer uma parceria, uma ajuda, uma cooperação com o governo federal para que haja esse planejamento, né? E a gente não perca uma energia gerada, um bem tão importante para o desenvolvimento do país. O governo atual agora, por exemplo, que está mirando na indústria, colocou o ex-governador de São Paulo como ministro de Minas e Energia, é um setor importantíssimo, onde a eficiência energética ela tem um papel extremamente importante, porque a energia mais inteligente é aquela energia não gerada. Essa energia ela é a melhor energia do mundo, porque ela não polui, ela não gera, e é a mais inteligente de todas. Então, na indústria, nós temos muitas oportunidades. E a nossa indústria nacional precisa muito da eficiência energética para ela se modernizar e ser mais competitiva. O Brasil, diferentemente de outros países, possui as condições extremamente, vamos colocar, privilegiadas para resolver o problema de geração de energia, né? Para o atendimento das nossas necessidades, como eu já falei, diferentemente de outros países desenvolvidos, como a Alemanha, França, Japão, que possuem uma energia cara e perigosa,
cara e perigosa porque tem um alto percentual de energia nuclear, tá? E não possui recursos naturais para atender às suas necessidades. Solução ideal. Solução ideal é a eficiência energética. É a solução mais inteligente, racional. E eu coloquei aí, 2014 a 2016, que é antes da pandemia, naquela época, de 14 a 16, o potencial de 1,5 vezes a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior usina que nós temos, é binacional, né? 1,5 vezes. Hoje, esse cenário ainda é até maior que nós temos. Aqui alguns dados dos anos típicos, né? 128,15 bilhões de potencial de economia. Potencial de economia no período aí de 2008 a 2016, quase 300 milhões de gigawatt-hora. E aí os dados residencial, industrial, comercial. A nossa produção que vem crescendo, né? É isso que está na agenda, conforme falou a nossa companheira, o que está na agenda é aumento. E nós vamos aumentar mesmo, porque nós temos... Olha, o meu estado lá, o Pará, é o maior potencial hídrico do mundo. O Brasil, então, é o maior país e tem o maior potencial hídrico do mundo. E tem o potencial de energia solar, tem o potencial de energia eólica, tem o potencial de biomassa, tem também materiais para fazer usinas nucleares. Nós temos realmente, em termos de energia, o Brasil é abençoado por Deus. Tá? Potencial de economia nos últimos 3 anos, tá? 143 mil gigawatt-hora e 61 bilhões em termos de reais, o nosso potencial. Apesar de todas essas condições favoráveis, o custo da nossa energia é crescente. Se colocou o mercado livre de energia, que, em virtude desse custo crescente, os grandes consumidores, grande parte, e aqueles que foram inteligentes, migraram para o mercado livre. Agora, uma coisa interessante que acontece no Brasil. Hoje, com os reservatórios cheios, o valor do PLD era para ter caído. Porque escassez, ele aumenta, e quando nós estamos com os reservatórios cheios, era para cair. Não caiu. Isso é um problema econômico, já não é um problema técnico. Isso aí o governo federal tem que entrar, porque o normal era o mercado fazer com que o PLD caísse, né? Nós estamos vertendo água. Aqui a Cantareira está com 74% o nível de água. As hidrelétricas, mesmo aqui no Sudeste, onde é a região que mais consome, estão todas cheias também. Eu acho que só o Rio Grande do Sul que está com problema de água, né? de seca. Mas o resto do país todo está... Lá no norte, que vive chovendo, chove um dia assim, outro também, está tudo cheio, né? Devemos... eu acho que isso é importantíssimo, tá? Nós, aqui da BESCO, pensamos o seguinte: nós devemos olhar a energia elétrica de 2 maneiras: a disponibilidade e o custo. Tá? Tem que ter disponibilidade e tem que ter baixo custo. Esse é o patamar que nós queremos chegar. Todos que fazem parte da BESCO, que trabalham com eficiência energética, eu acho que pensam dessa maneira. O que é que acontece? No mercado cativo, isso não acontece. O mercado cativo ela só faz crescer. Lobby de concessionária, eu não sei. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Nós temos condições para que esse custo de energia, né? E devido a essa realidade, abriu diversas oportunidades em gestão de energia. Tá? Eu, por exemplo, a minha empresa, eu tenho há muito tempo vários contratos de gestão de energia, e
é incrível, mas talvez hoje não, mas quando nós começamos a trabalhar com eficiência, a gente trabalhava, mexia, colocava o simples fato de colocar uma tarifa adequada e valor adequado de contratação, reduzia, assim, 20%, 30% do valor da conta do consumidor, principalmente consumidor industrial. Então, ganhei muito dinheiro com isso. Muita gente me perguntava, mas, doutor, o senhor não tem varinha de contão? Não. Digo, então, vamos fazer o contrato. Eu vou fazer um contrato de risco. Se não reduzir, eu não recebo nada. E eu ganhei muito dinheiro assim. Entendeu? Então, é isso que eu fico muito triste, porque a ANAESCO, lá nos Estados Unidos, o governo federal incentiva a disseminação da eficiência através das ESCOs. E aqui, às vezes, nós concorremos com o próprio governo. Tinha concessionária que era ainda que não era privada, tinha a ESCO e disputava com as ESCOs associadas da BESCO. Como é que a gente vai ganhar com uma ESCO que pertence ao governo? Não tem como. Entendeu? Então, esse tipo de pensamento tem que mudar. Né? Eu acho que a eficiência energética, como ela é estratégica para qualquer país, para a competitividade, para o aumento do desenvolvimento, para o aumento do parque industrial, para o Brasil seja competitivo no exterior, a eficiência energética ela tem que estar presente, mas tem que estar presente mesmo, não pode ser só no blá, blá, blá. Tá? Como os Estados Unidos pegou na ESCO, colocou em Washington, e incentiva a disseminação da eficiência através da... Eu tenho os números aqui, vocês vão ver. A quantidade de bilhões de dólares utilizada pela ANAESCO com incentivo do governo federal americano. A BESCO, ela propõe isso aí, ó. Contrato de performance, gestão de energia, melhoria contínua, que na verdade é o PDCA da energia, né? Plan, Do, Check, Act, a gestão contínua, serviços técnicos especializados em projetos de eficiência, auditoria de energia, diagnóstico energético, plano de medição e verificação, que a nossa amiga Maria Cecília aqui, projeto de eficiência energética e ações de eficiência energética em programa de certificação. Essa é a receita de bolo que a BESCO propõe já há algum tempo. Fazendo isso aí, é competitividade na certa e melhoria, né, do setor. Contrato de performance nada mais é isso aí, ó. Chegou ali, chegou bem aqui, onde foi feita uma ação de eficiência energética, aumentou a produção, diminuiu o consumo. E aqui é a economia. É isso aí que é a utilização da eficiência energética num processo produtivo, né? Aí é justamente, não existe mágica. Melhoria contínua, é o PDCA da energia. Analisar, medir, implementar, auditar, medir, monitorar e reiniciar o PDCA. Uma melhoria contínua. Essa que é a gestão de energia que a BESCO propõe. Considerações finais. Rápida. Nós tentamos mostrar aqui a importância da eficiência energética, porque nós achamos que a energia virtual, energia eficiente, é a energia não gasta, limpa, mais inteligente. E o Brasil, desde 2018, a ANEEL está tentando colocar no leilão de energia uma grade de opções que tem um percentual de eficiência energética. Acho que o Brasil está acordando um pouco tarde, mas não antes tarde do que nunca, né? O Brasil precisa muito de eficiência energética. E um momento de crise econômica, o custo do capital ainda é maior. E
A eficiência energética, ao mostrar esses resultados financeiros consistentes ao longo do tempo, né, é considerada como um fator de competitividade nas indústrias, nos conglomerados industriais, e nós podemos reproduzir isso em todos os projetos de eficiência energética. Antes de eu concluir, eu vou colocar aqui, eu trouxe alguns números da Anaesco, só para vocês verem a diferença de que é quando se coloca realmente a eficiência energética como estratégica, importante. Olha, a Anaesco, que é a National Association of Energy Efficiency, né? A americana lá, Company, 70 bilhões de dólares em projeto de eficiência. 5 bilhões por ano em investimento em projeto de retrofit. 75 bilhões de dólares economizados, garantidos e verificados. 650 mil pessoas trabalhando com eficiência energética de forma direta. 650 mil. 52 bilhões de melhoramento em infraestrutura. 560 milhões de CO2 salvo e sem nenhum custo adicional. 560 milhões. O Procel foi 3 milhões, né? Pois é, olha lá. 500, a diferença absurda. E ele aumenta a competitividade industrial e também melhora aumenta a quantidade de empregos. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vou terminar com uma frase do grande primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, na qual eu sou fã, que ele dizia o seguinte: todo homem tem que ter coragem de enfrentar desafios e jamais desistir. Então, esse ditado do Churchill está muito presente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson Simas, presidente do Conselho Consultivo da ABESCO. Na sequência, senhor Marcel da Costa Siqueira, Eletrobras. Fique à vontade, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, queria manifestar aqui a felicidade de estar novamente aqui no evento presencial no COBI. E é curioso porque passa um filme, né? Porque são 20 anos já participando, esse é o 19º, então a gente já participa desde o início. A Eletrobras tem muito orgulho de patrocinar o congresso. Então, tivemos aí 2 anos difíceis, onde a gente passou a pandemia tendo que se encontrar remotamente, e nem por isso a ABESCO deixou de promover o evento. Então, começo aqui parabenizando a ABESCO, aqui na pessoa do Bruno, pela coragem, já que a gente está falando de coragem, né, Nelson? Então, acho que a ABESCO ela sempre foi muito corajosa, e mesmo com todas as dificuldades, vem promovendo esse evento que é tão importante para o nosso setor. Então, fico feliz por estar aqui e agradeço o espaço também, agradeço a oportunidade da gente ser mais uma vez patrocinador daqui do evento. E, bem, hoje na minha apresentação ela vai ser relativamente simples. Eu acho que é até uma obrigação nossa, né, enquanto empresa responsável hoje pela execução do Procel. A Camila falou muito bem, agradeço também mais uma vez as palavras da Camila.
reconhecendo aí todo o esforço que a Eletrobras vem tendo nos últimos anos para executar o Procel. E hoje aqui eu pretendo minimamente prestar contas do que o Procel vem fazendo, deixando aqui um registro que eu acho importante. Nesse processo de transição, a gente vem já preocupado, não no mau sentido, no bom sentido, preocupado no sentido de sermos diligentes com esse processo de transição. E a gente, de fato, tinha uma dívida, principalmente com o setor, de mostrar exatamente como esse processo está sendo feito, como é que está sendo conduzido, o que a gente está entregando para a sociedade. A Eletrobras é uma empresa muito responsável, muito preocupada, né, com o impacto social que ela promove, como toda grande empresa promove, e com o Procel não é diferente, né? Então, a gente tem uma paixão muito grande, como a Camila falou, pelo que a gente faz, e muito profissionalismo também. Então, tudo que eu vou mostrar hoje aqui, de forma muito rápida, me deram até um pouquinho mais de tempo, que eu estou vendo aqui, né? Talvez nem precise disso tudo, me deram 20 minutos, mas me programei até para apresentar num espaço de tempo menor. A ideia aqui é falar um pouco, né? Compartilhar um pouco, mostrando, inclusive, essa posição que a Eletrobras assume dentro da conservação de energia. Isso faz parte do nosso DNA, faz parte do que a gente faz aí há quase 40 anos. Então, o Procel ele nasceu na Eletrobras e é com muito orgulho que a gente inseriu. Hoje, inclusive, encontrei alguns colegas aqui, encontrei, né, nosso amigo aqui também de Itaipu. A gente tem um comitê, inclusive, né, no sistema Eletrobras. Itaipu participou até ano passado conosco, Eletronuclear também, mas o trabalho, como foi mostrado no vídeo também da Eletronorte, ele continua dentro da empresa. Então, é algo que, independente da gente estar hoje num regime jurídico privado, isso permanece, faz parte da empresa, né? Independente da gente ter aí o Procel dentro da nossa atividade ou não. Então, isso é algo que realmente a empresa leva consigo. E, em relação ao Procel, apesar dos resultados muitas vezes até serem questionáveis, né, em termos de relevância, acho que o colega Nelson trouxe aqui uma comparação com o mercado americano, são mercados muito distintos, então, penso eu que não caiba esse tipo de comparação. É importante a gente trazer uma informação mais relativa, né, em relação ao que a gente representa em termos de impacto para o próprio país. Então, a gente tem hoje aqui todas essas correlações em termos de emissões, em termos de energia economizada, mas o que eu vou mostrar aqui hoje vai além desses números. Não quero falar de números, eu acho que falar de números é muito pequeno perto do que representa a eficiência energética no nosso país. Falar de número, falar de projeto, vocês vão observar que ao longo de todo o congresso, né, teremos algumas apresentações até de parceiros nossos aqui. A gente vai ter uma apresentação que vai falar um pouco da tecnologia termosolar, por exemplo, que é uma inovação que o Procel está trazendo, não atuar somente em sistemas elétricos, mas também em sistemas térmicos. Então, a Abrasol, aí, com o Odailton, que é o parceiro nosso também no projeto do Procel, ele vai falar sobre esse projeto aí, acho que amanhã, se não me engano. A Estefânia, que está aqui me acompanhando também no Procel, ela vai falar de uma iniciativa que estrutura todo o mercado de certificação no setor de edificações. Então, isso é o que vai trazer o crescimento para o país no futuro, é o que o mundo inteiro está fazendo, e a gente não está fazendo diferente. É isso que é importante ressaltar. O Procel já está preocupado com esses processos de certificação e com todo o impacto que isso traz no setor de edificações. Então, convido a todos a participar da apresentação de amanhã da Estefânia, porque realmente é um trabalho muito interessante do Procel. Temos o Fundo Garantidor de Energia, é um trabalho que a gente fez em conjunto com o BNDES. O Rodrigo Bacelar vai apresentar também amanhã, que é outro parceiro nosso. Então, o trabalho do Procel ele vai muito além dos números. Os números, eu acho até que não refletem tudo que o Procel faz, né? Eu acho que o Brasil ele tem que se orgulhar e tem que ter uma visão além desses números. Óbvio que é importante, ajuda a dar um norte, é um indicador, mas o Procel ele pode apresentar mais do que isso.
Eu acho que esse é o legado que a gente deixa, né? A Eletrobras, ela, quando iniciou o Procel, né, a gente tinha ali diversas demandas, assim como outros países também tiveram no momento que iniciaram suas ações de eficiência energética na década de 80, e de lá para cá ela pôde construir toda essa história, né? A primeira que eu destaco aqui são os laboratórios. Nós fizemos mais de 80 laboratórios em diversos segmentos, laboratórios que até hoje são utilizados em ações, né, que são voltadas para a certificação de equipamentos, centros de referência. Tem aqui o nosso colega aqui, o Rafael, que ele também participa lá do Centro de Excelência, que é o IAmazônia, que a gente é um vetor hoje de crescimento na região norte. Então, esse legado, você ter uma estrutura dessa hoje, é o que todo país, eu diria até alguns bem desenvolvidos, querem ter, e a gente já tem. Hoje a gente é referência aqui na América do Sul pela nossa estrutura laboratorial. A inovação e construção de novos mercados, esse também é uma outra preocupação que o Procel tinha já no passado, de como a gente desenvolver novas tecnologias, novos mercados, e isso a gente tem feito muito bem dentro do setor financeiro, principalmente, quando a gente fala, por exemplo, do Fundo Garantidor, dessa parceria com o BNDES, do trabalho de inovação. A gente hoje tem um laboratório de inovação, e o mais importante é que o Procel não faz nada sozinho. Isso a gente faz com parceria. Então, não é um crescimento só do programa, é um crescimento de mercado. A gente está incentivando, a gente tem o Senai, CNI, uma série de parceiros que hoje ajudam a perenizar as ações. Então, isso, para mim, é mais importante do que, de fato, a ação pontual, porque é algo que é contínuo. Eu posso dizer aqui na pessoa da Samira, que é representante do Ministério que está aqui presente, ela, como coordenadora, né, da eficiência energética no Ministério, a gente debate muito com o Ministério essa posição de como dar continuidade às ações do Procel, para que elas não terminem só no Procel, para que elas possam permanecer de maneira sustentável. Então, esse trabalho, todo o trabalho de construção de parcerias, ele é voltado para isso. A promoção da cultura da eficiência energética, e aqui entra, inclusive, o trabalho que eu falei da Estefânia, que ela vai apresentar amanhã, diversos estudos que vão além dessa redução do consumo no uso final. As pesquisas de posses e hábitos, que muitos aqui já conhecem, tudo isso ajuda a nortear as ações e até as ações de planejamento. Então, o Procel tem um longo histórico de estudos nessa área de planejamento, na parte de certificação, metodologias educacionais que são utilizadas hoje por muitas distribuidoras no país. As publicações também servem de material aí importante para que a gente possa disseminar o conhecimento da eficiência energética na sociedade. E a assertividade no cumprimento do seu papel como secretaria executiva do programa. A governança do programa ela é relativamente nova, ela tem um marco legal, que é a Lei 13.280, e ela consolidou uma posição do Procel como um programa de Estado, muito mais do que um programa de governo. Não é um programa do governo atual, governo anterior. O Procel ele conseguiu tirar e além dessa discussão de ser um programa de governo, um programa que está há quase 40 anos, e quando a gente estabeleceu, quando foi estabelecida, né, o governo brasileiro estabeleceu essa governança por meio de uma lei, a gente conseguiu, isso foi em 2016, então a gente está aí já há alguns anos, a gente está agora no nosso terminando o quarto ciclo, a gente conseguiu estabelecer e cumprir esse papel de secretaria executiva. Isso acho que é um legado importante que a gente deixa de boa prática, e para que todas essas ações não se percam ao longo dos anos, né? Ou seja, os investimentos ocorram de forma contínua dentro desse modelo de governança. E agora, falando um pouco da transição, do processo de transferência, compartilhar com vocês, a gente tem hoje todo esse processo sendo monitorado, a gente tem, inclusive, um escritório de gerenciamento de projetos da própria Eletrobras, que cuida de toda essa etapa. A gente já está aqui bem, né? Deixa eu ver se o laser aqui me ajuda. A gente está agora nessa fase aqui, a gente está agora no mês de março.
mas a gente já começou isso muito antes, inclusive, da capitalização da Eletrobras, né? A gente já tinha um planejamento interno, a capitalização não é nenhuma novidade, não era nenhuma novidade para a gente vem trabalhando nela já há algum tempo. Então, em fevereiro do ano passado, a gente já começou todo um planejamento interno para poder exatamente chegar nesse ponto de maneira confortável, como a gente está hoje, né? Então, a gente chegou ali dentro da etapa da capitalização, aconteceu em junho, como vocês já sabem. A gente fez todo um planejamento conjunto com a Embepar, então, tem sido uma parceria contínua da Eletrobras com a Embepar para definições de estratégias, e para isso foi criado um comitê de transição. Então, existe uma governança própria para esse processo de transição, onde tem um comitê e um grupo de trabalho que aí é mais operacional. Nós promovemos um longo treinamento, uma longa capacitação, e aqui está toda a equipe da Embepar, do Procel da Embepar aqui presente, estou vendo a Ana, a Mirtz, o Marcos, o Marcelo, o Alexandre, o George ali atrás. Então, é muito importante vocês entenderem que a Embepar está engajada nesse processo, junto conosco. Então, cumprimos essa etapa de treinamento e capacitação, foram mais de 100 horas de capacitação, que começou lá em novembro e terminou agora em fevereiro. E agora nós estamos nessa fase aqui, que eu coloquei em verde, que é a etapa de subrogação dos instrumentos jurídicos. E aqui é um desafio muito grande, que eu vou mostrar mais à frente. E, em breve, a gente vai entrar em modo assistido para que a mudança da titularidade da conta Procel aconteça, e depois é o final da transição. Então, de uma maneira muito simples, muito rápida, eu compartilhei com vocês todo o planejamento. Obviamente que tem uma série de detalhes que eu não estou trazendo aqui, porque eu precisaria de muito mais tempo para apresentar, mas eu acho que era um dever nosso, era uma dívida que a gente tinha de compartilhar isso com vocês, compartilhar isso com a sociedade e com o setor produtivo, que é tão importante para que as ações de eficiência energética ocorram no nosso país. E aqui, quais são os desafios da transição? Falei agora do processo de subrogação dos contratos. Só para todos entenderem, são 157 instrumentos jurídicos nesse momento, esse é o portfólio do Procel. Então, não é pouca coisa, não é algo tão irrelevante. Nós temos hoje na nossa conta, os registros, eles mostram ali investimentos da ordem de 800 milhões de reais. Então, é um volume de recurso muito grande que está envolvido nesses projetos. A gente tem também um desafio muito grande, que é a questão das parcerias estratégicas. A gente tem hoje, não só no Procel, as parcerias que são formais em contratos, mas temos acordos de cooperações e até mesmo parcerias informais que são importantes para o programa. Então, a transição, a gente prevê também uma etapa de discussão, a gente já vem discutindo isso com a Embepar, como a gente vai dar continuidade a essas parcerias. E é muito importante, assim, nesse processo, para que não haja descontinuidade, que essa rede de cooperação possa atuar nesse processo de transição também. Temos também a necessidade aí de uma construção de um ambiente seguro e atrativo. Eu acho que vai muito em linha do que o Nelson trouxe, das preocupações da BESCO. Realmente, a gente precisa construir um ambiente seguro e atrativo para novos mecanismos financeiros. E aí, sim, a gente vai poder comparar, talvez, com o mercado americano, porque aí a gente não está falando só de recurso público. A gente está falando também de um ambiente saudável para que haja bastante investimento no setor privado, e aí sim o mercado vai crescer. A eficiência energética ela tem que ser enxergada não só pelo incentivo que há por trás. A gente sabe que o mercado europeu também se dá igual. Há muito incentivo público para o crescimento e para o desenvolvimento do setor, e aqui no Brasil ainda vai ser necessário também esse tipo de investimento por muitos anos. Mas a gente tem que começar a construir esse ambiente de negócio também. A eficiência energética, eu acredito, a Eletrobras sempre acreditou no ambiente de negócio também para o setor de eficiência energética. E, por último, a comunicação e relacionamento com a sociedade. O Procel ele é um programa que foi construído em cima de uma imagem. A imagem é muito forte, a imagem do selo Procel, e ela hoje está associada muito à Eletrobras. A gente fez algumas pesquisas no passado que mostram essa relação muito forte da imagem do Procel com a imagem da própria empresa. Então, a gente tem muito receio, realmente, disso ser um ponto até negativo nesse processo de transição. Então, a gente precisa, de fato, ter um cuidado com a comunicação e nesse relacionamento com a sociedade, para que a gente possa ser bastante assertivo na forma como a gente está
transmitindo essa mensagem da transição. Então, a gente hoje cumpre parte desse papel aqui, comunicando com o setor especializado, mas a gente tem que melhorar também, a gente tem que se comunicar mais, e aí as campanhas, toda a parte publicitária que está prevista no programa, ela deve e vai acontecer, para que isso seja um ponto aí, onde a gente não deixe nenhum tipo de falha, né? Bem, por último, encerrando aqui já a minha apresentação, eu falo muito de participação da sociedade, não posso deixar de fazer mais do que um convite, eu acho que é uma convocação. Acho que o público que está aqui presente hoje tem a obrigação de participar dos processos, das chamadas, porque é um público especializado, é um público que pode contribuir bastante. Então, deixo aqui, eu vou roubar um pouquinho dessa tua informação, tá, Samira? Talvez você fosse falar aqui também, mas é a chamada de ideias, que foi publicada aqui pelo Ministério, e a boa notícia é que ela foi prorrogada. Então, é uma oportunidade, de fato. O processo ele tem uma governança, como eu falei, muito específica. Então, ele precisa desse insumo, ele precisa desse input da sociedade para que os projetos funcionem, para que a gente possa mudar esse mercado, né? Então, é muito importante a participação de todos. Contribuam, tem ali uma série de critérios, mas não é nada tão complexo. A Eletrobras ela fica disponível, ela vai participar de todo esse processo até junho. E precisando também, tenho certeza que o Ministério, a Embepar, todos estão engajados para que a gente possa construir mais um ciclo bem-sucedido agora do 5º Plano de Aplicação de Recursos. Então, concluo aqui a minha apresentação deixando esse convite para que todos aqui presentes possam participar e contribuir desse processo. E registrar mais uma vez meu muito obrigado pela oportunidade, dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui novamente com vocês e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcel da Costa Siqueira. Vamos, então, compor agora o nosso painel, tendo o privilégio de receber a senhora Samira Sana Fernandes de Souza Carmo, coordenadora-geral de Eficiência Energética, Ministério de Minas e Energia, senhora Samira, e também o presidente Bruno Herbert, por favor, também compõe esse nosso painel, que saudamos mais uma vez. Então, a senhora Samira vai fazer uma apresentação de até 15 minutos, depois os dois presidentes, o senhor Marcel, vão aqui discutir um pouquinho acerca das estratégias para o crescimento, tá bom? Senhora Samira, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Bom, bom dia a todos, a todas. Já fui apresentada, eu sou Samira Souza, sou coordenadora-geral de Eficiência Energética no Ministério de Minas e Energia. Quero primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no COB. É a minha primeira vez presencialmente. O Marcel já tem uns 20 anos participando, mas eu estou chegando. Eu participei, a minha primeira vez foi online ainda, né, no último congresso. E para mim é uma honra mesmo estar aqui presente, participando desse evento, porque a área de eficiência energética é uma área que eu acompanho desde o meu início, né, de trabalho no serviço público, aí já tem uns 20 anos mesmo, mas mais recentemente, né, desde 2018, que eu iniciei realmente na área de eficiência energética, ali como coordenadora geral. Então, aí foi mais diretamente, é uma área realmente muito empolgante, apaixonante, a gente tem realmente muito empenho, né, em trabalhar nessa área. Eu trago aqui o abraço e os cumprimentos do secretário, né, nosso novo secretário no Ministério de Minas e Energia, o senhor Tiago Barral. Infelizmente, ele está em agenda com o ministro, né, fora do país, mas ele enviou os cumprimentos a todos, agradeceu o convite para participar aqui. Falando um pouquinho, né, dessa questão do futuro da eficiência energética, eu quero só recordar aqui, talvez alguns ainda não conheçam, né, o papel do Ministério de Minas e Energia nessa atividade. O Ministério de Minas e Energia ele é o responsável
pela implementação da Política Nacional de Eficiência Energética. A lei, a gente chama a Lei de Eficiência Energética, né, de 2001, e essa lei define, né, a política de eficiência energética. Mas o Brasil ele não tem uma história recente na eficiência energética, pelo contrário, a gente vê aqui que as iniciativas já são bastante antigas. Eu vou passar rapidamente por isso. Mas hoje, né, apesar desse papel ser uma responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, a eficiência energética ela é uma área de atuação bastante transversal no próprio governo. Então, eu trago aqui um painel, né, mostrando o enquadramento institucional da eficiência energética. Esse painel ele muda constantemente, tá? A cada 4 anos, pelo menos, há uma grande mudança nele. Muitas instituições são trocadas, recriadas, desmobilizadas, mas aqui a gente consegue ver, né, que o Ministério de Minas e Energia ele tem um papel de coordenador, né, de tentar fazer uma sinergia entre essas atividades, e ele concentra uma série dos programas e políticas de eficiência energética, né? Então, a gente tem ali o CGI-EE, que está destacado em vermelhinho, que é o Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, que implementa os índices mínimos para máquinas, equipamentos, consumidores de energia. Tem, sob esse comitê, o GT Edificações, que trata de ações para o setor das edificações no país. Temos ali a gestão do programa Procel, a gestão do programa Compete, que também agora deixou de ser implementado pela Petrobras e ainda está em uma fase de reavaliação. Acompanhamos, né, aí também no âmbito da ANEEL, o Programa da Eficiência Energética das distribuidoras, né, mas a gente também articula com esses outros ministérios todos que a gente tem visto aí. Pelo menos alguns aqui estão mencionados, né, e algumas atividades acabam aparecendo durante as discussões. Então, a gente tem o programa Rota 2030, por exemplo, que é ligado ao setor veicular, que trata de índices de eficiência energética para os veículos. Temos o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é muito conhecido de todos, que é coordenado pelo Inmetro, ligado também, como o Rota 2030, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Temos as ações, né, do BNDES, que também está ligado a esse ministério. Com o Ministério das Cidades, temos diversas ações, algumas mais recentes, né, voltadas aí para a questão da eficiência energética nos materiais de construção, no programa Minha Casa Minha Vida, nos programas habitacionais, não só Minha Casa Minha Vida, além de outras ações na área de saneamento, né, e na área de mobilidade urbana, na área de resíduos urbanos. Então, a eficiência energética é realmente bastante transversal. E, como eu mencionei, né, ela não é uma atividade recente no Brasil. O primeiro programa, né, oficialmente criado, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, é desde 84, e quase ao mesmo tempo surgiu o Procel, né? E a gente vem desenvolvendo, então, essa política ao longo do tempo. Mas, como muito bem a diretora Camila colocou, a eficiência energética, ela, infelizmente, tem um problema de prioridade, né? Ela é básica para todas as atividades econômicas, mas ela acaba, como questão política, não sendo colocada como prioridade, e ela acaba aparecendo sempre nos momentos de crise, né? Então, vai ter uma crise hídrica, então, então vamos fazer a eficiência energética e vamos estimular o pessoal a tomar banho mais rápido, vamos estimular o pessoal a apagar a luz. Só que a eficiência energética não é só isso, né, gente? Vocês aqui, esse é um público bem seleto que sabe muito bem disso. As ações são muito mais amplas, né? Então, o esforço, e a gente vê ali rapidamente por aquele quadro institucional de articulação e de coordenação e de estímulo a todas essas ações, é bastante complicado. Mas a gente tem conseguido avançar nesse sentido, né? Então, ali só aqui no âmbito dos índices mínimos, por exemplo, atualizando um pouco em relação à última apresentação que eu fiz, né, no último COB, a gente implementou como Ministério, né, como Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, os índices mínimos para ar-condicionado em 2022, já começaram a valer esse ano.
A gente está agora, nesse momento, em fase de revisão dos índices para refrigeradores e congeladores domésticos, que a consulta pública foi encerrada agora no final de fevereiro, foram 2 meses, praticamente, de consulta pública. Tivemos uma audiência pública também no dia 28, e agora estamos na fase de avaliar as contribuições recebidas. Estamos também finalizando estudos para uma nova regulamentação, uma nova classe de equipamentos a serem regulamentados, que são os refrigeradores comerciais. Então, o senhor Arnaldo estava aqui, né? A Brava vai estar participando bastante dessa questão também, desse estudo, e dessa nova regulamentação. Na área de edificações, a gente teve um grande trabalho realizado pelo Procel, né, com o apoio do Procel, um estudo de avaliação de impacto regulatório e um plano de implementação da compulsoriedade da etiquetagem em edificações, que vai ser agora internalizado pelo comitê gestor e vai ser avaliada essa possibilidade dessa implementação. E temos avançado também com o RGT relacionado a motores recondicionados. No âmbito do programa Procel, eu acho que eu vou passar rapidamente, porque o Marcel já explicou bastante. Eu ia enfatizar, né, que a gente está, nesse momento, finalizando, essa semana, encerrando o 4º ciclo do Plano de Aplicação de Recursos, e estamos com a chamada de ideias para novos projetos, então, aberta até o final desse mês. A gente prorrogou, exatamente porque a gente ainda está nessa fase de reconfiguração, né, dos comitês da governança do Procel, com a nova estrutura ministerial e as novas entidades, e precisamos receber mais contribuições. Gostaríamos que todos participassem mesmo. E temos avançado aí com uma série de outras ações, né, na área de cooperação internacional. Algumas vão ser, inclusive, divulgadas aqui, né, o programa Potencialize vai estar aqui apresentando suas ações. É um programa extremamente relevante para nós no Ministério, que é voltado para a área da indústria. Temos novas redes de aprendizagem de eficiência energética sendo desenvolvidas. A gente teve 2 redes implementadas entre 2020, 21 e 22, e agora a gente vai ter mais 3 em desenvolvimento, que são projetos, né, de cooperação interinstitucional para o desenvolvimento de medidas, né, e de capacitação das empresas em eficiência energética. Estamos avançando nos ensaios de capacitação técnica em ar-condicionado. Tivemos o lançamento do Sistema de Informações de Desempenho Ambiental da Construção, que é um sistema bastante relevante para o sistema habitacional brasileiro, porque ele calcula a pegada, né, a energia embutida, né, e o carbono, né, dos materiais de construção, do seu processo de produção dos materiais de construção. E tivemos uma ação bastante interessante, que foi a nossa certificação lá no Ministério, na ISO 50001. Então, nós, no edifício sede do Ministério de Minas e Energia, servindo de modelo para os outros edifícios públicos, implementamos, certificamos na norma. Já vamos ter a primeira auditoria de certificação esse ano, ou de manutenção esse ano. E, então, estamos bastante ativos e planejando, inclusive, expandir essa questão da implementação da ISO 50001, já com o apoio do Procel e também de outras ações para os outros edifícios federais. E aí aqui eu trago assim, um pensamento em relação à questão das oportunidades, né, e dos desafios da eficiência energética. Como a gente diz, a gente tem muitos, nos momentos de, já foi falado aqui, né, nos momentos de crise, a gente aparece muito as oportunidades para a eficiência, né? A gente teve ali o período da Covid, da pandemia, que trouxe uma série de desafios, né, para a eficiência energética. Era um momento de oportunidade, porque a gente tinha uma necessidade de reconstrução, né, da economia no pós-pandemia, com sustentabilidade. E nós aqui tivemos o problema, né, de ter os recursos, né, tanto do programa de P&D quanto do programa de eficiência energética. Uma parte desses recursos foi transferida à conta de desenvolvimento energético para apoiar, né, na questão ali do alívio dos efeitos da pandemia aos consumidores, né, nas contas de energia. Então, assim, no momento que a gente precisava expandir o investimento em eficiência, a gente teve uma redução dos recursos. Questões de escolha, né? A gente precisa dar prioridade como governo. Tivemos, então, a crise de 2021. Né? A crise de 2021 foi um momento, a crise hidráulica, né? A crise hídrica,
tivemos ali um dos piores períodos hidrológicos que a gente passou, mas, ao mesmo tempo, tivemos um incentivo, então, à redução de consumo para os consumidores, programa de bônus que foi desenvolvido pela ANEEL, tivemos diversas campanhas de marketing sendo desenvolvidas. Então, a eficiência energética foi bastante relembrada nesse momento. Inclusive, nas nossas participações, nas parcerias internacionais, isso foi muito falado, muitas queriam saber de nós como nós estávamos fazendo isso, porque eles queriam aprender e desenvolver essas ações também nos seus países. E tivemos, então, aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, que aí instaurou essa questão da necessidade, né, de repensar o uso energético, o consumo, o aumento dos custos. Tudo isso trouxe mais oportunidades para a eficiência energética também. Mas tivemos aí agora o nosso contragolpe nacional, agora no final do ano, que, infelizmente, não foi mantido, né, o percentual de 0,5% do investimento obrigatório, né, das distribuidoras de energia elétrica para a eficiência energética. Então, para esse ano, a gente ainda tem trabalhado no sentido de tentar reverter esse quadro como governo, mas não sabemos. A princípio, está dado, e é isso mesmo, nós vamos ter uma redução desse investimento. E hoje esse é o principal recurso que nós temos para as políticas de eficiência aqui no país. Então, pensando nas perspectivas, né, que eu tentei resumir o que nós temos pensado, né, olhando para relatórios internacionais, como da Agência Internacional de Energia, a gente vê que assim, as maiores oportunidades de eficiência energética do futuro são encontradas nos países em desenvolvimento. Então, isso aí é o texto lá do relatório da IEA, diz que, realmente, por conta da necessidade do aumento de consumo energético per capita nesses países, esses são os países onde vai haver um maior aumento desse consumo, e isso precisa vir acompanhado, né, de oportunidades, então, de eficiência energética. Ao mesmo tempo, né, esse momento, com todo o contexto da guerra, né, da Ucrânia, é um momento histórico e emblemático para a cooperação internacional em eficiência energética, né, para ajudar a garantir, né, essa energia limpa e acessível, acesso à energia a todos os habitantes, né. Então, isso também é dito em vários relatórios, a eficiência energética ela não tem comparação nem em relação às soluções para as crises, foi o que, inclusive, o senhor Nelson trouxe aqui também na palestra dele, né. E essa redução, né, principalmente agora falando nesse momento mais recente nosso, essa redução dos recursos disponíveis para a eficiência no país vai exigir uma mudança de estratégia, né. Então, nós temos aí um contexto internacional bastante promissor, mas a gente precisa repensar como fazer isso aqui no Brasil, porque nós temos essa dificuldade de recursos. Então, assim, temos oportunidades criadas, né, mas precisamos mudar, agir aí com criatividade, com inovação, pensando em ações, por exemplo, né, de disseminação da cultura da eficiência energética, implementação e difusão de medidas de baixo custo, reforço de investimentos em inovação tecnológica. Então, assim, buscando outros caminhos, né, que a gente pode atuar na eficiência energética, mas não diretamente nos programas que hoje existem. E mobilizando recursos, né, que estão disponíveis no mercado e que não têm sido acessados, né? Inclusive, não só nacionais, como internacionais também. E o desenvolvimento de novos modelos de negócio, pensar fora da caixa, né? Como que nós podemos vencer essas barreiras? Temos que imaginar outras soluções, que hoje a gente não contempla. Mas a gente tem que ter isso como base de que o reforço e a renovação, né, dos programas existentes é vital para conseguir avançar na eficiência energética no país. Então, indo agora para o meu último slide. Opa. A gente lá no Ministério está com uma nova roupagem, né? A nossa secretaria mudou de nome, incorporou o termo transição energética no seu nome. Então, nós vamos agora à Secretaria de Planejamento e Transição Energética, né? E pensando nesse contexto, nesses conceitos da transição energética,
a gente sempre tem que a transição energética implica a eficiência energética, né? Aqui eu coloquei alguns gráficos ali de roadmaps e pilares e ações que são pensadas em vários países, em vários contextos, e privado, público. Todos esses pensamentos, né? Como descarbonizar, como transformar a matriz, todos eles trazem a eficiência energética como a primeira, né? Então, usando o termo que a Agência Internacional de Energia costuma usar, a eficiência energética é o primeiro combustível, né? Então, de toda a transição energética, de qualquer caminho que seja, né? Então, ela é a primeira etapa e ela é a base, né? A partir da eficientização da economia é que se começam a pensar as outras estratégias de descarbonização. Então, não há opção sem eficiência energética. Se a gente for pensar nesse caminho da transição, e a gente está iniciando esse novo momento, não há opção sem eficiência energética. A gente tem que pensar como avançar na eficiência energética. Esse é o nosso papel lá no Ministério. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e parabenizar pela realização do COB mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Samira. A gente vai fazer um pequeno debate aqui de 5 a 10 minutos aqui para tem muita informação, o Nelson trouxe muita informação, o Marcel e agora a Samira, né? Para contextualizar o que a Samira colocou aqui nos últimos slides, a gente teve uma perda de 50% da verba de eficiência energética do programa de PE. O programa de PE, como a maioria de vocês sabe, mas para quem tem sempre a juventude se aliando a esse tema, né? É uma lei, que bom, é uma lei de 2000, é a Lei 9991, né, que obviamente vem tendo alterações ao longo da sua história, mas é uma dos programas de governo também bem sucedidos, assim como o Procel, que considera um dos programas de Estado, como bem falou o Marcel, mais bem sucedido da história do Estado brasileiro no setor de energia. Então, a verba que a gente tinha de 0,5% de eficiência energética, ela foi reduzida para 0,25% agora esse ano. Houve um esforço aí conjunto das associações, né, de várias entidades do setor, no sentido de preservar aquele 0,5%, porque, como a Samira colocou, e aí o Estado brasileiro, quer dizer, o Ministério de Minas e Energia, reconhece que sem eficiência energética não existe transição energética, né? Não tem como a gente voltar atrás. Eu queria deixar o registro que foi um retrocesso no nosso processo. É um momento que a gente precisava, no mínimo, manter a verba do programa de eficiência energética, houve uma redução pela metade. Aliado a isso, houve também, devido à Covid, a MP 998, que, como foi colocado, até 31 de dezembro de 2025, 30% da verba de eficiência energética vai para a conta de desenvolvimento energético. E aí também eu queria trazer uma informação para vocês. A conta de desenvolvimento energético, ela foi criada para desenvolver as energias renováveis e o carvão mineral nacional. Foi assim que ela foi idealizada, né? Então, vamos pensar na indústria nacional, quer dizer, o nosso carvão, e vamos pensar na energia renovável. Depois, com o tempo, ela também sofreu alterações e hoje ela subsidia plano de irrigação, ela subsidia as termoelétricas, né? Então, uma coisa que foi inicialmente pensada para a gente ter desenvolvimento da energia renovável, hoje a gente está subsidiando o diesel que está indo para as termoelétricas. E eu queria chamar a atenção que dos 30 e poucos bilhões, 33 bilhões que tem nessa conta de desenvolvimento energético, aproximadamente um terço, ou seja, 11 bilhões de reais, estão sendo investidos para esse tipo de subsídio, né? Quando a gente passou recentemente agora, 2020, 2021, que a gente falou agora de Itaipu, Belo Monte, etc. e tal, a gente estava com aproximadamente 30% da capacidade dos reservatórios, né? Então, se fez, obviamente, o uso da termoelétrica, que, segundo a própria nota técnica do Ministério de Minas e Energia, a eficiência energética chega a ser 12 vezes mais eficiente do ponto de vista financeiro do que o que a gente investiria nas termoelétricas. Então, economizar energia no sistema, e para você não ter a necessidade de gerar, nos parece bem razoável, né? Então, é nesse sentido que eu queria deixar
esse momento e solicitar a Samira que sensibilize, né, dentro do possível. Não só, eu acho que o Ministério já está sensibilizado, mas aí tem toda uma discussão que vai voltar a acontecer no Congresso, que a gente já passou a crise hídrica, né, então não tem mais essa necessidade, como o Nelson falou, né, a gente está vertendo água nas hidrelétricas, então esse momento mais difícil já passou e a gente precisa se preparar para o futuro. E o futuro é você não precisar utilizar de forma desnecessária ou de forma eficiente a energia, né? Então, pensar na conservação. Então, fica agora para os comentários de vocês aí sobre isso, como é que vocês pensam, Marcel e Samira, essa questão de a gente realmente voltar a ter uma discussão nesse sentido de retornar a verba de eficiência energética para o programa de PE e também de buscar junto, a força do governo, buscar junto ao Congresso, a gente derrubar essa MP 998. Oi. Bom, como eu coloquei, né, Bruno, a gente tem atuado, né, no Ministério na tentativa de reverter esse quadro. Nosso posicionamento como Ministério de Minas e Energia foi pela manutenção, né, do texto que estava na MP, mas, infelizmente, a gente foi voto vencido por argumentos de outros argumentos, né, mais voltados às questões orçamentárias do governo. Mas a gente tem buscado, sim, articular com o setor, conversar com os parlamentares, né. Já identificamos alguns projetos de lei que têm buscado fazer, né, revisar o texto da Lei 9991 também. Estamos conversando com o Congresso, né, mas agora vai ser um caminho um pouco mais complicado, né. Existe ainda a possibilidade da derrubada do veto, mas esse aí também exige uma articulação política bastante grande. Então, a gente, como Ministério, estamos conversando em todas essas frentes para tentar mudar isso. A gente entende que, realmente, há uma discussão, né, sobre se deve ou não continuar esse investimento sendo obrigatório, mas a gente tem recebido inputs, né, inclusive das próprias distribuidoras, né, defendendo a importância. Elas que são obrigadas a fazer os investimentos, elas mesmas defendem que a manutenção do recurso, né, e a continuidade dos programas, porque para elas também esses programas trazem benefícios. Então, a gente tem buscado, tem tentado, né, sensibilizar internamente o Ministério nesse sentido, da importância, não só para as políticas do governo, mas para os benefícios das próprias empresas, né, distribuidoras, para tentar reverter esse caminho. Que bom, Samira. Eu conto com a BESC e todos os seus associados nessa luta, que eu acho que não é a luta do setor, acho que é uma luta da nossa, do país como um todo, né? A gente precisa da eficiência energética para gerar desenvolvimento, né? Crescimento no país. Sem dúvida, a gente vai precisar do apoio de todos, principalmente das associações, né, do setor, dos agentes do setor, né, porque não é um argumento só nosso, governamental, né, precisa ser realmente uma demanda da sociedade para conseguir reverter esse quadro. Obrigado. Marcel? Sim. Obrigado, Bruno. Eu acho que a Samira, muito mais propriedade do que eu, né, Samira? Você está aí na linha de frente aí do Ministério e acompanhou muito de perto esse processo. Eu acho que, além de toda a discussão, quando teve essa discussão na época da 9998, da 998, né? E muito se falou também do papel das distribuidoras, do baixo volume de investimento. Eu acho que isso é passado, acho que não adianta a gente ficar resgatando esse debate. Eu vejo que a gente tem uma série de oportunidades, sabe, Bruno? A gente vê isso todo dia lá no Procel, até da gente discutir, aprofundar esse debate para um novo marco regulatório da eficiência energética. Eu acho que o último grande movimento foi a 9991 e depois teve a própria lei de eficiência energética, a 10295, que hoje ela é muito utilizada, mas a gente vai ter uma série de oportunidades, como, por exemplo, discutir a compulsoriedade do setor de edificações, da certificação do setor de edificações, que a gente sabe que hoje é um novo mercado que pode atrair muito investimento.
Então, por que não a gente ampliar esse debate com o apoio de todos, o apoio da toda a sociedade, dentro de uma agenda também de desenvolvimento de um mercado de baixo carbono? Eu acho que a eficiência energética, a Samira mostrou muito bem, pode atuar muito nesse mercado, pode contribuir bastante. E a gente tem muito ainda o que regulamentar nesse sentido. Então, acho que um esforço maior, mais ampliado, é óbvio que é muito mais trabalhoso, não é um caminho fácil, né? Não estou falando aqui como algo que venha a ser trivial, mas eu acho que é um debate que precisa ser feito. Acho que a gente pode, sim, aproveitar essa oportunidade de ter bons projetos, boas propostas, e eu acho que o Procel, assim como outros programas de governo, tem amadurecido boas propostas nesse sentido. E por que não? Por que não fazermos esse debate e termos a coragem que o Nelson comentou aqui na sua apresentação para enfrentar esse desafio? Eu acho que é um caminho que, na minha opinião, na nossa visão, se mostra muito mais sustentável do que muitas vezes tentar resgatar um veto, que obviamente eu acho que resolve um problema imediato, mas eu acho que a gente tem que buscar uma agenda para construir algo maior, né? Algo que seja mais sustentável. Abesco, você falou uma coisa importantíssima, e nós vamos sempre procurar buscar isso, colocar a eficiência energética como prioridade. Que você disse que o grande problema é que ela não é colocada como prioridade. E com sugestão da Abesco, é que eu acho que o Ministério, você que está coordenando a área de eficiência, colocar uma norma técnica obrigatória em instalações que tenha eficiência energética. Porque enquanto essa norma técnica, como ele falou agora na compulsoriedade nas edificações, né? Enquanto não tiver uma norma técnica de eficiência energética obrigatória, o que é que o ser humano faz? É a lei do menor esforço. Não, é mais barato, se eu vou fazer uma instalação eficiente é mais caro, eu não vou fazer. Então, na nossa visão da Abesco, essa norma técnica de eficiência energética em edificações, ela tem que ser obrigatória. Quem pode fazer isso? O governo federal. Simples assim. Entendeu? Então, isso é uma sugestão da Abesco, e vamos lutar sempre para colocar a eficiência energética como prioridade, porque ela inquestionavelmente, ela é estratégica para qualquer país. Então, obrigado a vocês, obrigado, Samira, obrigado, Marcelo. Quer complementar? Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Marcelo trouxe, né, que eu acho que é o que eu tentei trazer também na apresentação, que acho que nesse momento a gente tem, como ele falou, a gente tem esse esforço, sim, de resgatar o recurso, mas eu acho que a gente tem que realmente vislumbrar outras possibilidades, né? Então, quando eu falo ali de identificar outros mecanismos, outras fontes de recurso, outros modelos de negócio, é a gente pensar em novas formas de incentivar realmente a eficiência energética sem necessariamente contar com esse recurso hoje do programa da eficiência energética. Porque, realmente, a gente precisa se renovar, né? Ele é o principal recurso hoje, mas a gente vê que ele não é suficiente. O Nelson trouxe aqui os números dos Estados Unidos. Tá bom, que os Estados Unidos é meio fora de comparação para a nossa realidade, mas exatamente, a gente tem que buscar ter um alvo, né, ter um modelo, né, a ser seguido. Então, assim, a gente precisa realmente buscar nesse momento, e esse é um momento de oportunidade, como o Marcel trouxe, da gente pensar em outras formas, né? A gente tem buscado isso no Ministério, e acho que realmente a mudança de marco institucional é uma das alternativas, mas também o desenvolvimento de outros programas com outras parcerias. Acho que o Marcel trouxe muito bem essa questão da parceria, né, da articulação com as instituições. Acho que isso é extremamente necessário, é algo que a gente tem. Nós, no Ministério, costumamos falar assim, se a gente não tivesse as parcerias, a gente não fazia nada de eficiência no Brasil, porque nós somos lá 2 pessoas, vocês devem conhecer, eu e a Alexandra Maciel, somos a grande equipe da eficiência energética no Ministério. Se não fossem todos os parceiros que nós temos... Conosco. Oi? Ah, sim, com certeza. Se não fossem todas as equipes dos programas, das instituições que nos apoiam tecnicamente, dos outros ministérios, a gente realmente, e dos programas de cooperação, a gente não teria
condições de tocar todas essas ações que a gente tem avançado. Então, realmente, queria só fazer esse comentário aí para dizer que concordo plenamente com o Marcelo. E obrigado, Nelson, pelas sugestões. Muito obrigado, a senhora Samira. Obrigado, senhor Nelson Simas. Obrigado, Herbert. Obrigado, senhor Marcelo da Costa Siqueira. Alguma informação complementar? Não? Então, vamos tirar uma foto, por favor? Eu vou pedir uma saudação. Vou pedir. A senhora, os senhores, coloquem-se em pé, por favor. Estamos, então, encerrando esse nosso painel de abertura, estratégias para o crescimento.